Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula, Nossa terceira semana de jornalismo especializado. O que nós vamos ver hoje? Está lá no plano de ensino de vocês. Hoje nós vamos falar sobre o jornalismo investigativo, que eu particularmente gosto bastante. Assim, é uma das aulas que eu gosto mais assim de dar. Pena, é claro, que não temos o nosso contato olho no olho, Mas vamos lá, tentar resumir um pouco aqui algumas questões que a gente vê em sala de aula. Antes de mais nada, eu sempre quando eu falo em jornalismo investigativo, nas aulas presenciais, inclusive, eu passo um desses dois filmes aqui, que são dois verdadeiros clássicos do jornalismo investigativo. Esse aqui, que é um dos filmes mais legais do gênero, Todos os Homens do Presidente, com Dustin Hoffman e o Robert Redford. Isso aqui é uma aula de jornalismo investigativo. E esse aqui foi lançado há alguns anos, Spotlight, Segredos Revelados. Também, agora já uma versão mais nova, de jornalismo investigativo, mas são duas grandes obras assim que eu sempre recomendo nas aulas de jornalismo investigativo e eu sempre passo uma ou outra. E vejam só, com base nessas obras aqui, tenho várias anotações aqui para a nossa aula de hoje. Mas antes de chegar lá, num breve conceito de jornalismo investigativo, antes de falar das suas características, antes de falar sobre algumas peculiaridades do jornalismo investigativo e terminar indicando algumas obras, alguns sites, eu começo dizendo que o marco inicial do jornalismo investigativo no Brasil foi a entrevista dada pelo Pedro Collor, irmão do ex-presidente Fernando Collor de Mello, à revista Veja, em 1992. A partir dali, das denúncias, daquela entrevista bombástica do Pedro Collor, a partir dali se deu toda a queda, todo o processo que culminaria na queda, no impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, e a partir dali, teria início no Brasil, vejam, 1992 apenas, o jornalismo chamado investigativo. Por que nós não tínhamos antes isso? Não que não tivesse, entendeu? Mas ali realmente a coisa começou a pegar fogo. Por que décadas antes, em décadas anteriores, nós não tínhamos isso? Porque nós tínhamos uma ditadura militar que impedia esse tipo de prática, certo? Que fique claro então que o marco inicial do jornalismo investigativo no Brasil foi a entrevista do Pedro Collor, que ele concedeu à Veja em 1992, que culminou com o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. Mas o que vem a ser jornalismo investigativo? Para a gente falar sobre jornalismo investigativo, tentar conceituar, o melhor que a gente tem a fazer é tentar elencar algumas características que definem o jornalismo investigativo. Como, por exemplo, o jornalismo investigativo é aquele jornalismo cuja prática ela requer mais tempo e paciência para pesquisas, entrevistas, observação direta, checagem e rechecagem. A gente tem que estar sempre desconfiando, checando os fatos e rechecando-os, certo? De uma hora para outra, as coisas podem mudar. É claro que com as novas tecnologias, todo esse processo facilita um pouco o trabalho do jornalista investigativo, mas ele não pode também ficar só esperando pelas novas tecnologias, pelas informações que ele pode colher através da internet. Não, ele tem que ir a campo. O jornalista investigativo é aquele que vai para o jogo, ele tem que ir a campo. E com base nisso, eu também posso dizer que posso trabalhar outras características que definem, por assim dizer, o jornalismo investigativo. Características essas que a gente pode observar
nessas duas obras, né? Todos os Homens do Presidente e o Spotlight, que eu indiquei para vocês agora há pouco. Primeiro, uma das características peculiares assim do jornalismo investigativo: insistência para descobrir os fatos. Ou seja, a gente tem que seguir as pistas sempre de forma incansável, 24 horas por dia. Esse é o papel do jornalista investigativo. Ele não tem hora para estar seguindo pistas. A busca é incansável e requer todo o tempo que ele tem. Agenda de contatos. Sim, temos que ter uma agenda com os contatos convencionais, mas isso é muito importante. Muitas vezes nós colhemos as informações mais preciosas junto às fontes inusitadas, aos contatos inusitados. Vamos pegar o exemplo do impeachment do Collor, né? Quando a mídia foi atrás, né? Quando nasce o jornalismo investigativo, por assim dizer, no Brasil, né? Eles pegaram informações valiosas eles não pegaram informações valiosas, não pegaram com as fontes convencionais, políticos, por exemplo, né? Familiares, com exceção do Pedro Collor, mas eles foram atrás do motorista, da secretária. E no filme Todos os Homens do Presidente, quem assistiu ou quem pretende assistir, vocês vão ver que a bibliotecária tem um papel importantíssimo nesse processo aí, certo? Então, muitas vezes, as fontes inusitadas, não convencionais, nos dão aquelas informações valiosas. E a partir delas, a gente começa a desvendar, juntar as peças de todo o processo aí. Outras características, então. O jornalismo investigativo, ele é cheio de mistérios. Ele é uma atividade que é repleta de mistérios. E nesse sentido aí, o jornalismo investigativo, ele se confunde com o jornalismo policial. Então, vale uma dica aí, pessoal. Quem for enveredar por esse caminho aí, né? Quem tiver afim de enveredar por aí, é importante, né? É importante que saiba, que tenha pelo menos um conhecimento prévio, né, da questão policial aí. É aquela coisa mesmo, é um quê de detetive, como se seleciona pistas, fontes e por aí vai, né? Então, tem toda essa aura aí de mistério, né, no jornalismo investigativo, e para quem quiser se aprofundar nisso aí, é bom ter um conhecimento policial. No caso, desconfiar sempre. Eu sei que essa não é uma velha máxima do jornalismo, só do jornalismo investigativo, mas no jornalismo investigativo isso é primordial, né? É primordial, desconfiar sempre. Até porque muitas vezes um determinado entrevistado, ele pode estar querendo plantar uma informação, né? Então, desconfiar sempre e, já falei há pouco, checar sempre a informação, rechecar, né, até ter certeza de que aquela informação é verossímil. Paciência, muita paciência. Mais do que em qualquer outra investigação, em qualquer outra sub-área do jornalismo, o jornalismo investigativo, ele requer paciência por parte do jornalista, né, porque o tempo de investigação é muito maior com relação às demais sub-áreas do jornalismo. Outra questão também, o jornalismo investigativo o jornalista que vai por esse caminho aí, ele tem que ter a noção de que ele vai se arriscar. O jornalismo investigativo é uma sub-área que é arriscada por natureza, né? Isso implica correr perigo, implica se encontrar com fontes em locais perigosos ou inusitados, né? Vocês vão ver que estou entregando algumas coisas do filme, mas em Todos os Homens do Presidente, os dois jornalistas, né, interpretados pelos atores que eu mencionei há pouco, eles se encontravam com um informante deles no estacionamento de um shopping, né? Então são coisas assim, né? Outra característica
Eu já falei que o jornalista investigativo ele não tem hora para investigar. E, além disso, quando ele está investigando, quando ele está interrogando uma fonte, ele tem que saber interrogar, ele tem que estar munido de muita informação. E ele tem que ser também muito esperto, muito malandro, tem que ter jogo de cintura. Vocês vão ver que no filme Todos os Homens do Presidente, lá pelas tantas, os dois jornalistas vão até a bibliotecária e eles plantam uma informação e ela cai. E ela cai na lábia deles. Eles chegam e dizem assim, bom, nós sabemos que fulano, fulano e fulano estão envolvidos. Quem mais está? Esses fulano, 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 dois eles sabiam que estavam realmente envolvidos. O terceiro, eles plantaram e ela caiu. Ela confirmou. Eles desconfiavam, mas eles não tinham certeza e ela confirmou. Então, tem que ter esse jogo de cintura também, o jornalista investigativo. Muita pesquisa documental, se for o caso, certo? E não acreditar de primeira naquilo que dizem. Ou seja, checar sempre a informação. Muito bem, pessoal, o que mais eu separei aqui para vocês? Jornalismo investigativo. Voltando ao caso brasileiro. Como eu disse e repeti, a entrevista do Pedro Collor, que culminou com a queda do então presidente Fernando Collor de Mello, foi o marco inicial do jornalismo investigativo no Brasil. Bom, a partir daí, o jornalismo investigativo jamais parou. Só que aí, pessoal, essa sub-área viveu um dilema, né? A famosa faca de dois gumes. Tinham jornalistas muito sérios, né, que trabalhavam, agiam na boa-fé, que realmente começaram a fazer um jornalismo investigativo primoroso, de qualidade. Mas outros, né, ludibriados pela fama e também buscando alçar voos maiores e conquistar prêmios, começaram a fazer uma espécie de denuncismo. Começaram a agir de má fé. Mal checavam as fontes e já estavam denunciando pessoas públicas. Esse foi um prato cheíssimo para que determinados políticos, por exemplo, juízes, promotores, advogados, né, começassem a chamar a mídia que praticava o jornalismo investigativo de mídia denuncista. Ou seja, eles minimizaram o poder do jornalismo investigativo. Justo por isso, né? Porque surgiram jornalistas que a todo custo começaram a produzir informações, nem sempre verossímeis, que acabaram por manchar a imagem de algumas pessoas de forma indevida. Então tem que ter muito cuidado, né? O jornalismo investigativo, a exemplo de todas as áreas, ele tem que ser sério e ele tem que primar sempre pela ética. Isso tem que estar sempre claro para vocês, né? Outra questão que vai ao encontro disso que eu estou falando, né? Muitas vezes os jornalistas juntam 2, 3 peças e já saem produzindo matéria, denunciando uma pessoa pública, por exemplo. E aí muitas vezes pessoas inocentes acabam tendo a sua imagem manchada. E para recuperar a sua boa imagem, isso muitas vezes leva anos, quando se consegue recuperar. Vou citar um único caso. Teve um ministro do então presidente Fernando Collor de Mello chamado Alceni Guerra. Teve um superfaturamento aí, descobriram um superfaturamento de uma distribuição de bicicletas. Não me lembro sobre quais circunstâncias, não me lembro qual era a cidade, enfim. E ele foi considerado o responsável por isso. Disseram que ele embolsou uma grana considerável, né, a partir desse desvio aí. O Alceni Guerra
ele levou anos na justiça para provar a sua inocência. E uma vez, no programa do Jô Soares, que ele tinha, não me lembro se era na Globo, eu acho que ainda era no SBT. O Jô Soares 11h30, na Globo era o programa do Jô. Eu tenho quase certeza que foi na época do SBT. Ele fez uma pesquisa, acho que a assessoria dele fez uma pesquisa, em centimetragem, mostrando o espaço que ele recebeu, né, que acabou por manchar a sua imagem, né, e o espaço que ele recebeu depois, quando provou a sua inocência. A comparação é absurda, né? Ele levou muito mais do que bateu, digamos assim. Então, só para vocês terem uma ideia como isso aí ficou na mente das pessoas, eu tinha um colega, ele se formou comigo, foi um grande amigo que eu tive na faculdade, que infelizmente faleceu no ano passado, o Andrezinho, André Cardoso, lá de Pato Branco. O André Cardoso, o Andrezinho, depois de formado, viveu um tempo em Curitiba. Foi estudar, foi trabalhar e ele começou a tomar conta de um jornal criado pelo Alceni Guerra. E eu me lembro dele me comentar e eu disse assim, pô, mas e aí? Rolou alguma bicicleta para ti? Falei na brincadeira, né? Obviamente, né? E para vocês verem, óbvio que eu já sabia da inocência dele, mas tudo isso eu falo para vocês verem como essas coisas ficam na mente das pessoas e obviamente nem todo mundo sabe, né, que ele não tinha nada a ver com essa questão. Como eu disse, o jornalismo investigativo ele rende muitos processos por parte de juízes, promotores, advogados, políticos. Isso quando não rolam também ameaças de morte. Eu tenho um grande amigo jornalista formado pela PUC de Porto Alegre, amigo de longa data, de adolescência. E já foi premiado, Prêmio Ayrton Senna de jornalismo. Ele trabalhava em São Paulo, um grande jornalista. E hoje ele faz algo completamente diferente do jornalismo investigativo, que era uma das grandes paixões dele. Por quê? Ele descobriu, né, um esquema de corrupção numa cidade do interior de São Paulo que envolvia toda a Câmara de Vereadores, prefeito, vice-prefeito, padres e sei lá mais quem. Um belo dia ele denunciou, colocou ali, foi uma investigação que durou um bom tempo e, sem sombra de dúvida, ele, ciente de que aquilo realmente havia acontecido, ele publicou. Obviamente aquilo se tornou um escândalo, né? Gerou um escândalo de proporções grandiosas, né? Ninguém menos do que o presidente da Câmara dos Vereadores ligou, não mandou ninguém ligar, ligou para ele, ele estava um belo dia lá na redação do jornal e o presidente da Câmara dos Vereadores ligou e disse, olha, se tu continuares com essa investigação, se não colocares um fim nessa investigação, eu não me responsabilizo nem por ti, nem pela tua família. O cara casado, com uma filhinha, ele desligou o telefone, foi até a sala do seu chefe e pediu demissão. Então, para vocês verem como é uma profissão arriscada mesmo. Outras características do jornalismo investigativo que vale frisar para vocês. E essas características também acabam por diferenciar o jornalismo investigativo de outras sub-áreas do jornalismo. Algumas se repetem, tá? Eu já falei aqui, mas vale reforçar. As circunstâncias normalmente são mais complexas do jornalismo investigativo. O tempo de duração, já falei, né? Ele é mais longo, né? Mas sempre rola aquela pressão, né? Quanto mais cedo a investigação se encerrar, melhor, né? A pesquisa ela deve ser minuciosa, como eu disse, é assumir um quê de detetive mesmo, é checar, rechecar, é ir nas fontes convencionais e nas fontes
inusitadas, as fontes não convencionais. Paciência e concentração, porque uma boa investigação ela é demorada. Insistência e perseverança. Por quê, pessoal? Porque muitas vezes o jornalista investigativo ele chega a um ponto que ele está quase desistindo de uma determinada matéria. Mas aí vem aquele outro lado, né? Tem que ter persistência, tem que ter perseverança. Tem que acreditar que no final a matéria vai ser boa, né? E ele vai estar cumprindo com o seu dever, que é o de informar a sociedade. Entrevistas, muitas entrevistas, muitas fontes, desde que, é claro, adequadas àquilo que se está investigando. Por quê? Para ver quando uma fala reforça a outra, para ver os contrapontos, para ver as críticas e, o mais importante, para ver quando as falas, para perceber quando as falas se contradizem. Vocês podem perceber, creio que estão percebendo, que o jornalismo investigativo ele é maravilhoso, ele é místico, né? Esse mistério todo dele ele é muito interessante, ele é apaixonante, né? Quem entra para essa área aí muitos não saem mais, né? Porque é viciante, né? E tem isso também, né? De juntar as peças, ver quando que uma fala reforça a outra, quando que uma fala contradiz a outra. Tudo isso é mágico, é maravilhoso. Assim, quem trabalha com jornalismo investigativo ou gosta sabe do que eu estou dizendo, né? Outra questão também, pessoal, muita curiosidade e muita desconfiança. O jornalista investigativo ele tem que ser curioso para descobrir furos no escuro, né? Onde ele acha que não vai descobrir nada e daqui a pouco ele descobre uma grande informação, ele colhe uma grande informação. E desconfiar sempre, né? O jornalista investigativo ele não pode se dar por vencido, ele tem que estar sempre desconfiando. E outro ponto também que é muito importante diz respeito ao fato de que o jornalista investigativo ele tem que ser discreto. As ligações têm que ser curtas para evitar os grampos, não pode se deixar fotografar, né? O anonimato é importantíssimo, né? De preferência não comparecer a prêmios, né? Porque tem mais outras informações aqui, ó. Manter uma relação estritamente profissional com as fontes, né? E de respeito também. E um detalhe também, revelar as fontes só se elas forem de interesse público. Quando elas forem de interesse do público, ou seja, quando elas forem algo relegado à mera fofoca, não tem porquê. Não tem porquê. Então vejam, pessoal, a discrição é peça fundamental na prática do jornalismo investigativo. Quanto mais invisível o jornalista investigativo for, melhor. E cuidar sempre a indução, a generalização das informações. Jamais generalizar. Cada caso é um caso, então tem que buscar... toda a Câmara de Vereadores está envolvida. Não, tem que investigar vereador por vereador, certo? Às vezes pode ser inocente e ele não pode entrar no mesmo balaio dos outros. Então cuidado com essas questões. Pessoal, essas são características, são conceituações, são noções gerais, né? E obviamente tentando aprofundar alguns pontos do jornalismo investigativo. E eu encerro então a aula de hoje, certo? Não deixem de assistir os vídeos que eu coloquei lá no plano de ensino e de preferência assistam os filmes que eu indiquei. Eu encerro a aula de hoje indicando alguns livros e alguns sites, 2 de cada, tá? Livros, para mim o grande clássico do jornalismo investigativo no Brasil, Rota 66, A Polícia que Mata, do Caco Barcelos. Este é um livro que investiga as ações policiais violentas, né, em São Paulo. Eu lembro que na minha época de graduando nós trouxemos o Caco Barcelos para falar
lá na UCPEL, e a primeira pergunta que fizeram para ele foi a seguinte: como é que tu ainda estás vivo? Porque foi arriscado. Então, se vocês quiserem, essa é uma obra fantástica, um trabalho extremamente arriscado e feito com um profissionalismo que o Caco Barcelos tem de sobra, né? Se vocês querem conhecer uma obra importante sobre o jornalismo investigativo, Rota 66, Caco Barcelos. Leandro Fortes, o Dossiê do Medo, falando sobre, na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi descoberto que ele e o seu então ministro Sérgio Mota tinham uma boa grana guardada em paraísos fiscais, né, fora do país. Pois bem, a Veja, que naquele período era totalmente pró-governo, naquela semana em que todos os veículos de comunicação falavam sobre esse escândalo, ela publica na sua capa: conheça as maravilhas do Pantanal mato-grossense. Um primor de jornalismo. Procurem material do Giovanni Grisotti, procurem material do Cláudio Tognoli, né, jornalistas investigativos de mão cheia. E para não me aprofundar muito, vou ficar somente em 2 sites brasileiros. O site da Abrage, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, abrage.org.br, e o site do Observatório da Imprensa, observatoriodaImprensa.com.br, criado pelo nosso saudoso jornalista Alberto Dines. Um primor de material. Quem quiser se aprofundar, pessoal, tem muita coisa aqui dada nessa aula, e obviamente Leandro Fortes, jornalismo investigativo, é uma grande pedida. Valeu, pessoal, espero que tenham gostado. Até semana que vem.